Neste momento, então, daremos início ao terceiro painel, que irá tratar sobre o abuso de direito nos juizados especiais, um combate necessário. E para coordenar o terceiro painel, convidamos o juiz de direito da turma recursal dos juizados especiais do Paraná, doutor Fernando Suan-Ganem. Convidamos para compor o dispositivo deste terceiro painel o desembargador Francisco Luiz Macedo Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, convidamos a doutora Lívia Lúcia Oliveira Borba, juíza de direito, superintendente adjunta de planejamento da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E convidamos a doutora Fernanda Dias Xavier, juíza de direito do Distrito Federal, por gentileza. O doutor Fernando Suan-Ganem é juiz de direito no Paraná desde 1998, ex-presidente da MAPAR, hoje juiz da terceira turma recursal dos juizados especiais do Paraná, a quem passo a palavra para coordenar os trabalhos. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso tema, que é o abuso de direito dos juizados especiais, um combate necessário. É um tema que tem muito afligido os juízes dos juizados na sua atuação nas funções jurisdicionais. Então, eu passo a palavra ao desembargador Francisco. Ele, então, vou passar a palavra para a doutora Lívia, então, que ela é de Minas Gerais e coordena lá o NUMOPED. Isso mesmo, então vou passar para ela. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero começar cumprimentando os meus colegas de Minas e agradecer o convite, na pessoa do desembargador Francisco, de estar nesse evento tão grande, né, e tão interessante. Como é que ligou? É o seguinte, eu tinha que fazer a apresentação da doutora Lívia e fiquei com o papel e não li. Mas a doutora Lívia Borba, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada pela PUC de Minas Gerais, presidente do NUMOPED e juiz auxiliar e superintendente adjunta de planejamento da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também é formadora da Escola Judicial do TJMG, Edésio Fernandes. Doutora Lívia, a senhora tem a palavra. Ok. Então, eu fui convidada para falar um pouco da experiência do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas que existe no âmbito da Corregedoria dentro do TJMG. Ele surgiu dentro de uma grande distorção na distribuição de ações cíveis, ações em massa, de conteúdo genérico. Então, talvez eu vá apresentar aqui um outro viés do que foi dito até então, de um amplo acesso à justiça, porque nós percebemos um número expressivo de abuso do direito de ação. E, nesse sentido, foi feito um encontro de corregedores em 2017, com todas as corregedorias do nosso país, em que foi recomendado aos tribunais que criassem núcleos de monitoramento de perfil de demandas. E, dentro desse contexto, é que foi criado o NUMOPED em 2017. A portaria da Corregedoria, que estabeleceu esse núcleo, ela identifica como atribuição as demandas fraudulentas e outros eventos atentatórios à dignidade da justiça. Então, eu chamo a atenção dos senhores, porque são expressões bastante amplas, né?
eventos atentatórios à dignidade da justiça. O que seria isso? Então, eu trago alguns exemplos. Nós separamos demandas fraudulentas são aqueles tipos que o maior exemplo são as falsificações de documentos. É algo que acontece bastante no juizado, no âmbito dos juizados, né? Então, procuração e comprovantes de endereço, comprovantes de negativação falsos. E isso acontece mais ainda nos processos eletrônicos. Além disso, várias ações para a mesma inscrição negativa. Aí nós já entendemos esse tipo de demanda como o uso abusivo da justiça. Quer dizer, não é necessariamente um crime, mas nós pegamos, por exemplo, um caso de um contrato com uma financeira, em que a parte ajuizou 62 ações. Cada cláusula do contrato era uma ação diferente, em todas elas pedindo dano moral. São iniciais genéricas, algumas eleições abusivas de foro, então aí é muito importante o que o juiz vai fazer frente a essas demandas, porque dependendo do valor de dano moral que é atribuído, aquilo é um chamariz para esse tipo de demanda fraudulenta ou uso abusivo da justiça. Todas elas são com justiça gratuita, nenhuma é com pagamento de custas. Muitas ações sendo distribuídas sem o conhecimento da parte e, além disso, alguns casos pontuais de apropriação indevida de valores. Então, até pelo tempo que nós temos aqui, que é bem pequeno, eu trouxe alguns exemplos que foram identificados que eu gostaria de chamar a atenção. Esse é um comprovante de negativação de uma ferramenta que se chama Zoom. Esse caso específico é de uma pessoa que tinha várias negativações, mas com essa ferramenta aparece apenas uma negativação, né? Então dá a impressão para o magistrado que apenas aquela negativação, mas a pessoa tem várias outras, né? Então, isso constitui uma afronta à súmula 385 do STJ, que fala que se houver outras anotações irregulares, não caberia indenização por dano moral. Então, nós orientamos os juízes do nosso Estado a terem cautela com essa ferramenta Zoom, que é muito usada, né? Inclusive por essas partes. Aqui eu trago um comprovante de endereço que parece ser sem problema nenhum, mas é um comprovante falso, porque os 6 últimos números desse código de barras, ele necessariamente tem que ser idêntico à data de emissão daquele documento. E percebam que aqui, né, há uma divergência com relação a essas datas. Então, é um comprovante falso, mas que tem toda a aparência de ser verdadeiro. Além disso, aqui é um guia de conferência que nós produzimos e passamos para todos os juízes, porque há um site, que é esse que eu trago aqui, que se chama Online Barcode Reader, em que é possível tirar uma foto do comprovante, do código de barras, e verificar se esse código de barras é verdadeiro ou falso. E aqui eu trago um exemplo. Esse comprovante é um comprovante da Caixa, que também parece ser verdadeiro, mas esse código de barra aqui, ó, esse código de barra, ele ele corresponde a esse número aqui, não a esse. Certo? Só que isso só é porque esse código de barras aqui é uma série de 0101,
que esse programinha, esse site, ele permite identificar como sendo esse número aqui. Então, isso tudo para mostrar para vocês que a criatividade desse tipo de demanda é crescente. O tempo todo é como um jogo de caça, de gato e rato. Alguns juízes estão muito atentos a isso. Outros não estão, né? E quando há a identificação de determinada conduta por parte de um advogado, e isso começa a ser cobrado por parte do judiciário, a consequência imediata é esse advogado sair da comarca. Então, hoje eu até estava falando com a Fernanda, a importância dos tribunais falarem entre si. Não adianta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fazer um trabalho nesse sentido e o mesmo advogado vir para São Paulo, vir para o Distrito Federal, vir para o Paraná, porque eles agem nacionalmente, né? E eu costumo dizer que é uma minoria, mas é uma minoria, gente, extremamente barulhenta. Olha aqui. Eu trago, em primeiro lugar, os números de Varginha. O Numoped começou muito nessa cidade do sul de Minas, uma cidade grande, né? Que em 2014, 2015, teve quantos mil ali? 18 mil processos. Uma verdadeira explosão de litigiosidade na justiça comum. Chamou a atenção daqueles juízes, que passaram a tomar uma série de medidas para minorar o impacto desse número de ações dentro das suas unidades, que continuavam do mesmo tamanho ou até menores. Porque nós sabemos da grande dificuldade, que eu posso dizer que é de todo o país, quanto ao número de servidores e ao número de juízes, né? E percebam que a justiça comum, ela teve um decréscimo lá em Varginha, mas o GESP, eu não posso falar a mesma coisa lá em Varginha, né? Ele continua ainda num valor, numa distribuição extremamente alta, né? E o que eu falo, por outro lado, toda questão tem dois lados, né? Hoje foi falado aqui muito no amplo acesso à justiça, e isso é necessário, sim, mas nós falamos para os juízes a necessidade de fundamentar o caso concreto, de mostrar ali onde que houve uma suspeita de adulteração, sabe? De fazer audiências presenciais, pedir o depoimento pessoal das partes. Muitas partes chegam nesse tipo de demanda e falam: eu nunca vi esse advogado, eu nem sabia que ele tinha entrado com a ação. Né? Então, também não dá para simplesmente falar assim, aquele advogado, nós não vamos aceitar mais a ação dele. Não é isso. Nós chamamos os juízes a fundamentar concretamente cada caso a partir das informações que o núcleo fornece. Eu trago aqui um número específico do juizado de Minas, com apenas 3 advogados, sendo que desses 3 advogados, 2 mulheres advogadas foram estagiárias do nosso juizado. Aprenderam todas as manhas, foram formadas dentro do nosso juizado. Saíram e foram advogar, basicamente, com o uso abusivo da justiça, né? Elas entraram com mais de 5 mil ações
num ano, né? E dessas 5.000 ações, mais de 1.000 foram para as turmas recursais. Então, mas nós identificamos, e qual que é o papel do Numoped? O Numoped não decide, não é o papel nosso. Nosso papel é comunicar ao juiz, através de informes confidenciais, que a semelhança de São Paulo começou com essa prática, que é um desafio, né? Eu estava falando isso hoje, né, mais cedo, mas eu considero que é um alerta para o juiz, de que determinados advogados o juiz precisa ter atenção com o que está sendo trazido nesse tipo de demanda, né? Já caminhando para a nossa finalização, acho que atenta aqui ao tempo. Aqui eu trago um dado de 5 advogados que entraram nos últimos 5 anos com 70.000 ações, mais de 71.000 ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todas ações gratuitas, todas com abuso do direito de ação, com esse rateamento de ações, ou então com falsificações de ações, de comprovantes, né? Documentos. Então, a minha primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês foi uma porta se abrindo, né? Será que é isso mesmo? Nós estamos trabalhando numa certa medida para esse tipo de ação, né? E no tribunal, que aí eu ouço muito isso dos meus colegas, que às vezes há um desestímulo do juiz, porque isso não se reflete no tribunal. No tribunal, esses mesmos quase 71.000 ações geraram mais de 42.000 recursos. Então, é papel do Numoped também levar essa informação ao conhecimento do tribunal. Nós fizemos isso, fizemos uma reunião esse ano, em que nós mostramos isso para os desembargadores. Se é esse tipo de demanda que nós queremos estruturar todo um sistema para atender, né? Muitas demandas criadas artificialmente, tomando o espaço de demandas reais, de pessoas reais, né? A chave está nas nossas mãos. Então, eu finalizo me colocando à disposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, chamando atenção para o papel do magistrado e o papel das corregedorias, para combater esse tipo de acesso, que não é o acesso que foi falado aqui, não. O acesso que foi falado aqui é o acesso à parte, né? É outra coisa. Isso que eu estou falando aqui é um uso abusivo da justiça, é um uso predatório de um sistema do qual todos nós fazemos parte. Muito obrigada. Quero agradecer à doutora Lívia, e agora vou passar a palavra para a doutora Fernanda Dias Xavier, que é bacharel e mestre pela Universidade de Brasília, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios desde 2002, titular do Juizado Especial Civil de Planaltina, no Distrito Federal, e professora de Direito de Família e Sucessões da Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal. Doutora Fernanda. Boa tarde.
Boa tarde. Queria agradecer o convite também para estar aqui falando um pouquinho da experiência do Distrito Federal para os colegas. Eu também faço parte do NUMOPED, mas não como presidente. O presidente é o juiz auxiliar da Corregedoria. Mas eu vim trazer aqui para os senhores alguns casos que nós tivemos e, na verdade, eu queria mais era fazer um alerta para os colegas que talvez ainda não tenham percebido a extensão do que está acontecendo, que também é necessário, com o processo eletrônico, no nosso caso do Distrito Federal, a gente trabalha com o PJE. Eu sei que vários trabalham com outros sistemas, que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso paradigma, principalmente naquilo que a gente considera como documento falso. O NUMOPED lá foi criado esse ano, porque nós tivemos um problema grave em 2017 e 2018. O Distrito Federal foi inundado com demandas predatórias nos juizados. Nós percebemos e tivemos que fazer um movimento contrário a isso, inclusive com a participação ativa da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, que conseguiu identificar um determinado advogado e a gente conseguiu que ele não mais atuasse no Distrito Federal, né? Ele foi preso, inclusive, e com uma parceria com a Delegacia de Defraudações, a gente conseguiu que esses advogados sumissem do Distrito Federal. Mas sumindo do Distrito Federal, eles devem estar em algum outro estado. Eu quero contar um caso que nós tivemos aqui, que é um modus operandi muito interessante. A pessoa entra em contato com um advogado, pelo aquele site Migalhas, contrata um advogado no Distrito Federal simplesmente para que ele protocole a ação com token. E o mais interessante desse modus operandi é que ele vai fornecer uma procuração em que há vedação de recebimento de valores e levantamento de alvarás. Esse advogado, então, ele só protocola. Logo em seguida, vem um acordo com uma grande empresa, e esse acordo ele é fraudulento. Obviamente, acaba contando com alguém interno da empresa para fazer isso, porque não teria de outra forma. Então, o que a gente percebeu? Que as assinaturas da procuração, do acordo, da nova procuração que veio, elas são a mesma assinatura. Eles recortam e colam. E, além dessa questão dos alvarás, né, que é uma prática, não é uma prática comum, o advogado ser vedado a recebimento de alvará e logo depois aparecer um advogado novo para receber, por outros fatores também pertinentes à empresa específica que estava sendo alvo dessa demanda, a gente pediu informalmente que um perito fizesse uma análise e ele chegou à conclusão de que eram as mesmas assinaturas. Com isso, aqui a gente tem a procuração, aqui o acordo, aqui a nova procuração, agora com poderes para recebimento do alvará, para um outro advogado. E, se os senhores perceberem, isso aqui foi a procuração sendo colocada no Photoshop. Se a gente simplesmente clicar em cima com o mouse, em cima da assinatura, a gente vai ver que faz um quadradinho em volta. E dá para perceber que é uma colagem. Então, é um indício que eu digo para os senhores darem uma olhadinha quando estiverem com uma sensação de que há algo errado, né? Então, com esses indícios, a gente conseguiu mandar isso para a polícia. E aí está tudo em investigação agora. E, além de tudo, nessa mesma ação, esse advogado aqui teve a sua assinatura falsificada. Um advogado que não tinha nada a ver com o processo, um advogado do Rio de Janeiro. De repente, ele começou a receber e-mails de cobrança desses correspondentes do Migalhas, porque eles não tinham recebido para ingressar com a ação. E os senhores sabem quanto custa para ingressar com uma ação dessas? R$15.
E aí esse advogado descobriu que o nome dele estava sendo usado indevidamente também nessa demanda. Foram mais de 100 demandas dessa no Distrito Federal, idênticas, com esse mesmo problema. Então, por conta disso, nós entramos em contato com o pessoal da Polícia Civil e fizemos até uma palestra lá no Distrito Federal, com participação do diretor da perícia da Polícia Civil, para que a gente pudesse encontrar algum meio de nos ajudar a identificar esse tipo de demanda. Para minha infelicidade, porque eu esperava um auxílio técnico da polícia nesse aspecto, eles nos disseram que é extremamente difícil conseguir identificar uma fraude nesses documentos. Porque, para que seja identificada a fraude, a gente teria que saber a origem do documento, de onde ele veio. Na verdade, todos esses documentos não existem fisicamente. São manipulações digitais. Então, quando a gente pede ao advogado que apresente o original, ele não apresenta porque ele não tem. Então, por isso que eu falei logo no começo que eu acho que a gente tem que mudar o nosso paradigma para análise do que é um documento falso, principalmente em termos de processo eletrônico. Porque se a gente não conseguir encontrar esse documento num arquivo, num computador, o que vai ser bastante difícil, como é que a gente vai dizer que esse documento é falso? A gente tem uma série de indícios de que isso está acontecendo, mas não tem como fazer aquela perícia tradicional naquele documento que a gente entrega original, a Polícia Civil pericia. A gente não tem mais como fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais atento para essas mudanças que o processo eletrônico vai nos trazer. Aqui, eu compilei algumas questões que eu acho que são indícios de que pode haver fraude, né? Que é a possibilidade de destacar a assinatura do documento com a passagem do cursor por cima, que eu falei para os senhores. Faz um quadradinho e a gente já chama atenção para algo que não é o normal. Práticas pouco usuais, como a mudança de advogado para recebimento de alvará, acordos realizados antes da audiência. É claro que muitas pessoas fazem acordo antes da audiência, mas, quando se juntam outros indícios, esses acordos podem significar que o sistema está sendo utilizado de maneira equivocada. Juntada do RG sem a parte referente à assinatura e foto, impedindo a comparação com a assinatura da procuração, comprovante de inscrição do Serasa SPC proveniente de empresas totalmente desconhecidas, como a doutora Lívia também estava falando, do Zoom. Nós tivemos uma empresa chamada Cheque 5. Eu nem sei se essa empresa existe, porque eu tentei achá-la de todas as formas e não consegui. Assinaturas muito diferentes comparadas à RG e procuração, pedido de desistência logo após a apresentação da contestação. Essa é mais no sentido daquelas demandas temerárias mesmo, predatórias. Mesmo comprovante de residência apresentado em várias ações. Os colegas já devem ter tido essa situação. O advogado apresenta o mesmo comprovante e diz que é locação. Aí a gente chama o suposto locador e ele diz, não, nada disso aconteceu, eles estão utilizando indevidamente esses documentos. E a apresentação de comprovante de residência em cópias parciais. Eu trouxe aqui também para os senhores, aí eu vou fazer a mesma coisa que a doutora Lívia fez, mas só para mostrar que nós tivemos esse advogado que foi preso, inclusive, ele utilizava comprovantes da NET, o mesmo comprovante, com o mesmo código de barras, para várias ações. Então, ele usou para 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 ações, só no meu juizado. Além disso, fazendo uma pesquisa bem simples no Google, a gente encontra isso aqui, ó, gerador de fatura fake. Fatura fake, gerador de faturas gratuito. Simples pesquisa no Google. A gente encontra as ferramentas para falsificar essa documentação, que a gente usa com tanta frequência nos juizados. Isso aqui é uma guia falsa. Eu tenho um servidor que é afeto à informática, que eu não sou, e eu pedi a ele, você consegue falsificar uma guia? E em 10 minutos ele falsificou uma guia do tribunal. Então, por isso, a gente também entrou em contato no Moped, fez uma gestão junto à parte de informática do tribunal, ele já tinha alguma coisa adiantada.
para que haja uma interligação entre as guias de pagamento de custas e de preparo, para que já se informe no PJE que aquela guia foi paga. E parece que ano que vem isso vai ser implementado lá no Tribunal do DF. Aqui é a guia, ele simplesmente tirou o nome da empresa e botou uma outra empresa de uma guia verdadeira. Para confundir, a gente olha rapidinho, olha na tela do computador e passa batido. Essa aqui na verdade, é a procuração que eu queria mostrar, mas eu não vou conseguir fazer isso por conta da forma. Se a gente colocar o cursor do computador aqui, ele vai fazer um quadradinho aqui, que mostra que a textura do papel, a textura do arquivo é diferente porque houve uma montagem. E, por fim, eu trouxe aqui para os senhores, também não vou conseguir mostrar, isso aqui é uma planilha de Excel. Isso aqui foi um advogado que fez, de uma grande empresa, que me cedeu gentilmente a planilha. É uma planilhazinha de Excel, a gente coloca os dados, o nome, o endereço que a gente quiser, e essa planilha gera uma fatura da NET, uma fatura da TIM, ou uma fatura da Claro, ao gosto do freguês. Da forma mais simples possível, é a mesma, os dados são os mesmos, mas vai mudar o endereço e o nome da pessoa, e a gente tem um comprovante de residência falsificado nos autos. A gente teve muito problema com isso lá no DF, acredito que no Brasil inteiro seja um problema. E, por fim, nós temos os comprovantes, também uma planilhazinha de Excel muito simples, que gera um comprovante do Serasa. Com todos os dados do Serasa, inclusive lá embaixo, o endereço eletrônico. Então, a gente bate o olho, acha que aquilo ali é um comprovante do Serasa, e não é, ele é falsificado. Então, o PJE, no caso nosso, o processo eletrônico, ele nos dá margem a que essas falsificações elas sejam feitas de uma forma mais, acho que diferente do que era no papel, no processo físico, que a gente pegava o papel, às vezes sentia que aquele papel não estava correspondente ao que a gente está acostumado a ver. Então, senhores, era isso que eu tinha para trazer. Na verdade, os casos que nós tivemos lá no Tribunal do DF, pedindo uma reflexão a respeito da questão do paradigma, mudança de como a gente analisa a questão do documento falso, inclusive prefeitos dessas perícias, e como que a gente tem que ter um outro tipo de conversa, talvez, com a Polícia Civil, porque eles ficam pedindo os originais e a gente não tem original para mandar, mas há sérios indícios desse tipo de fraude. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra. Eu quero agradecer antes à doutora Fernanda pela apresentação. E vou passar a palavra ao desembargador Francisco Luiz Macedo Júnior, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, turma de 1982. Foi aprovado no concurso público para juiz substituto e nomeado em 1º de julho de 1986 para a comarca de Paranaguá. Nomeado juiz de direito a partir de 15 de outubro de 1987, judicou nas comarcas de Jaguapitã, Pitanga, Apucarana, Cascavel e Curitiba. Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná no dia 10 de outubro de 2008. É mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. E também professor assistente de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tendo lecionado também na Escola da Magistratura do Paraná, nossa EMAP. Doutor Francisco, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar a doutora Lívia e a doutora Fernanda pela palestra, e dizer que eu aqui estou para fazer um pouco um contraponto a isso e falar um pouquinho diferente dentro daquilo que entendo que também deve ser feito pelos juízes dos juizados e que atualmente tenho visto que não está ocorrendo quando poderia ocorrer.
A questão da lei, eu poderia falar sobre o abuso de direito e as questões jurídicas todas, né, que nós temos como juízes para atacar os abusos de direito. Podemos prevenir esses abusos de direitos, como as doutoras falaram, e isso é muito importante que todos nós sempre tenhamos em mente. Essa assinatura digitalizada, eu tenho uma assinatura digitalizada, tá, que é igual a essa que a doutora mostrou, né? E por isso mesmo eu uso duas assinaturas. Eu tenho uma digitalizada que fica esse quadradinho, né? Tá? E que então os senhores já sabem, quando enxergarem um acórdão meu com uma assinatura onde apareça esse quadradinho, né? É uma assinatura digitalizada por mim. Uso isso porque nós temos no Projude a assinatura do Projude, né? Tá? Num processo com um cartão de certificado digital. Bem, né, eu não quero falar sobre como nós vamos usar aí a lei, o abuso de direito, as figuras parcelares da boa-fé, esse tipo de coisa, né? Isso eu faço lá no juízo comum, na 7ª Câmara Civil, ao analisar os contratos das empresas, né? Junto com o doutor Ramon, com a doutora Joeci, com o doutor D'Artagnan, né? E é o nosso dia a dia a verificação da má-fé, tá, processual. Nos contratos também, má-fé dos contratos, etc. E nós sabemos todos, né, que se a gente partir da lei, né, nós temos que age com abuso de direito aquele que protela e procrastina um processo, não procurando a solução desse processo. É o que diz o artigo 4º do CPC. Né? Quem, num processo, não age de boa-fé. Isso é o que diz o artigo 5º do CPC. E quem, no processo, não atua de forma cooperativa. Aliás, né, já fiz um acórdão, esses tempos, determinando que o juiz do juizado comum, não do juizado especial, porque o juiz do juizado especial é especial, não é comum, ele é diferente, ele é muito melhor que os outros, né? Digo isso porque já fui juiz especial, né? E agora sou juiz comum, regredi. Né? Obrigado. Mas o juiz pode, né, e deve atuar de forma cooperativa, e o juiz do juizado especial sabe disso e age assim. Aliás, é um dever do juiz do juizado especial, tá, ter sob a sua orientação todos os conciliadores e mediadores e verificar esses problemas que existem. O desembargador Jorge Vargas me contou que, quando ele foi lá nos Estados Unidos, ele teve a impressão de que nós aqui estávamos bem atrasados com relação a juizados ainda, porque lá, né, eles mostraram que o juiz tinha o poder de aceitar ou recusar o advogado dentro do seu juizado. Aqui, quem tem esse dever de suspensão do advogado é a OAB. Então, nós precisamos ficar sempre atentos e usar a corregedoria, né, para poder atacar qualquer advogado que seja. Eu, quando era estudante de Direito ainda, né, eu comecei o meu estágio, o primeiro estágio que tive de Direito, estava no 2º ano de Direito, foi no DR, onde eu enfrentei uma máfia de
advogados, que era um escritório de advocacia muito famoso em Curitiba na época, aonde eles falsificavam procurações e entravam na justiça contra o DR para ganhar indenizações por causa das estradas que eram abertas no norte do Paraná. Peritos também estavam nesse esquema, e até alguns desembargadores. O procurador do DR, na época, fez um imenso dossiê com relação a isso e comunicou a todas as autoridades públicas. O procurador, inclusive da República, o procurador do Estado, Tribunal de Contas, o governador do Estado, o corregedor da Justiça, o presidente do tribunal. A resposta que se teve foi que o advogado dono daquele escritório renunciou aos processos, se candidatou a presidente da Ordem e foi um dos grandes presidentes da Ordem do nosso Estado. Eu tenho esse contato com abuso de direito há bastante tempo, embora eu seja mesmo apaixonado pelo juizado especial, e por isso é que eu gostaria de focar a minha fala, né, nesses 2 pontos que estão no slide. Por que de repente, um advogado consegue entrar com ações sem que o cliente saiba? Porque, de repente, que as grandes empresas são as maiores litigantes e o nosso Poder Judiciário está tão assoberbado de serviço. Bem, para iniciar a nossa investigação, vamos falar, então, desses grandes litigantes. Eu pedi, né, para focar a fala sobre isso, né, os relatórios do nosso tribunal, e fui atrás dos relatórios do CNJ com relação aos números da Justiça Geral. E verifiquei que os tribunais, nos nossos tribunais, de um modo geral, os maiores litigantes são os órgãos estatais, as empresas públicas e os concessionários de serviço público. Todo o governo, enfim, né? E esses órgãos, essas empresas todas, devem se submeter ao novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. É uma lei federal 13.460, que foi publicada em 26 de junho de 2017, e que colocou na vacatio legis 2 anos para valer para o município, 1 ano e meio para valer para o Estado e 1 ano para valer para a União. Mas, no artigo 1º desta lei, ele colocou que são aplicáveis à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Todos os princípios dessa lei. E no parágrafo 3º desse artigo, ele ampliou essa aplicação de uma forma subsidiária aos serviços públicos prestados por particular. Assim, nós temos que as empresas de telecomunicações e outras empresas concessionárias do serviço público e até os bancos, porque precisam de carta patente,
e autorização do Banco Central estão sujeitos a esse código. E essa lei, nos seus diversos artigos, tá, traz, entre outras coisas, alguns direitos que eu gostaria aqui até de enunciar. No artigo 5º, ela trata do usuário do serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, com obrigação aos agentes públicos e aos prestadores de serviço público observarem algumas diretrizes, entre elas, urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia de atendimento aos usuários. Presunção de boa-fé do usuário. Não é possível, nós partimos do princípio de que um usuário do Poder Judiciário, por exemplo, está de má-fé. Adequação entre os meios e os fins, igualdade de tratamento, observância do Código de Ética e de Conduta aplicáveis a todas as categorias de serviços, aplicação de soluções de modo a simplificar os processos e procedimentos de atendimento ao usuário, utilização de linguagem simples e compreensível. Será que o Poder Judiciário e o Tribunal vão conseguir usar a linguagem simples e compreensível ao usuário do Tribunal? Bem, são direitos básicos do usuário. Participação, esse é o artigo 6, participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços, obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha, acesso à obtenção de informações, entre outros. O mais importante, e aí aqui é que eu quero levantar, acenar para todos os senhores, é que essa lei traz a obrigação de uma boa prestação de serviço e de uma boa atuação em procedimentos administrativos e judiciais, com boa-fé, além da obrigação da criação de ouvidorias para receber e analisar as reclamações dos usuários. Isso para, através dessas ouvidorias, tá, que é o que consta no artigo 13, 7º dessa lei, promover a adoção de mediação e conciliação entre os usuários e o órgão ou a entidade pública. Ou seja, a TIM, a Vivo, a Claro, os bancos devem promover a adoção da mediação e da conciliação entre o usuário e eles mesmos. A ouvidora do Tribunal de Justiça do Paraná fez uma reunião algumas semanas atrás e convidou esses ouvidores dessas empresas todos, e vários foram. A grande maioria até foi da TIM, da Claro, da Vivo, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da Sanepar, da Copel, entre outros. E todos eles muito preocupados com esta dificuldade de ter que formar sejusques e ter que treinar conciliadores, porque teriam que fazer isto, né? E daí a ouvidora ofereceu a todos eles, né, os sejusques já existentes, até porque, diz lá, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Então, eles não precisam fazer uma criação de novos órgãos de conciliação lá. Eles podem usar os nossos. E é interessante e importante que usem os nossos, porque aí o juiz tem sempre o controle disso. Eu acredito, né, que bastará uma atuação dentro desta lei, tá, tanto por parte dessas empresas, como dos próprios órgãos judiciários, né, especialmente da nossa supervisão aqui, né, para que haja um incentivo a esses litigantes
para que não mais abusem do direito de ação, eles, litigantes, né? E é que se tornou um dever do tribunal atuar de forma intermediária, exigindo que os litigantes atuem de forma ética, com boa-fé, sob pena de responsabilidade e até de verem suas concessões questionadas, claro, pelo reiterado descumprimento desse dever legal de se proporem à conciliação e de bom atendimento aos usuários. Eu aqui gostaria de fazer um parênteses para fazer um cálculo aritmético simples sobre o custo do serviço judiciário em comparação com o número de ações existentes. Eu fui atrás do relatório da Justiça em Números lá tem esse gráfico, onde consta que, no ano de 2018, as despesas totais do Poder Judiciário somaram 93 bilhões de reais e 700 mil reais. Aqui cabe informar, como eles fazem questão de dizer lá, que 18% dessas despesas são referentes aos gastos com inativos, os aposentados. Isso o Judiciário cumprindo o papel de previdência pública, né, no pagamento das aposentadorias e pensões. Então, descontados os inativos, o gasto efetivo, tá, para funcionamento do Poder Judiciário é de 76,8 bilhões de reais no Brasil. Assim, nós temos, né, 93,7 bilhões, contando com os aposentados, e 76,8 sem os aposentados. Por outro lado, nós verificamos nesse mesmo relatório do CNJ que o Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 com 78 milhões e 700 mil processos em tramitação. Há um mito que os senhores já devem ter ouvido falar em 100 milhões de processos, um para cada 2 habitantes. Isso não é verdadeiro. Eu estive verificando, fiz questão de ver todos os anos, desde 2002, quando começou isso, tá? E nunca chegou a esse número. O máximo que chegou foi esse em no ano passado, que era um pouco maior que esse nosso de agora, 78 milhões. Mas, é claro, existem os processos sobrestados, né, paralisados, etc., que correspondem a 17,9%. Então, tá, no final de 2018, existiam 64 milhões,6 ou 600 mil, né, processos, ações judiciais em andamento. Bem, fazendo o cálculo que eu me propus, é simples, né? Nós temos 76 bilhões de custo, esse é o custo líquido, né, tirado os aposentados, para 64,6 milhões de ações judiciais em andamento, tirado as que estão sobrestadas. Nós chegamos a um custo médio de aproximadamente R$ 1.200 por ação. Eu até achei isso bastante razoável. Se nós pudéssemos cobrar uma taxa de R$ 1.200 por ação, nós éramos autossustentáveis e não precisávamos de orçamento público. E daí nós mesmos decidiríamos o que fazer, inclusive o quanto deveríamos pagar a cada juiz. Bastante sedutor, não acho? Agora, fazendo esta comparação, pelo que me foi fornecido pelo Tribunal, Núcleo de Inteligência da Vice-Presidência,
Tomando, por exemplo, só as ações da TIM aqui no Paraná, tá? Em algumas comarcas, nós temos, né, pegar esses R$ 1.200 pelo número de ações da TIM em cada uma dessas comarcas. O Estado efetua um gasto médio anual de R$ 1.666.000 na comarca de Sarandi, de R$ 2.538.000 em Paranavaí e de R$ 5.304.000 em Cornélio Procópio. Isto só em relação a TIM, nesse ano de 2019. Aí surge uma pergunta, que é aquilo que eu falei lá no começo. Será que essa empresa está cumprindo a obrigação dela como prestadora do serviço público e cumprindo esta obrigação de promover a adoção da mediação e conciliação? Primeira questão a se refletir. E nesse norte, será que o Estado, o Ministério Público ou os advogados do Estado não podem cobrar, além do cumprimento dessas obrigações legais, também os valores que o Estado está gastando com essa atitude abusiva de não se propor a conciliação? Bem, eu não me proponho a responder isto, né, e deixo essas questões para reflexões dos senhores. Eu agora gostaria de entrar no segundo tópico que me propus. E a pergunta é: por que as pessoas, tá, se deixam enganar por esses advogados que as doutoras falaram, ou por que em alguns casos até participam junto com os advogados para fraudar o sistema e ganhar dinheiro? Por que será? Eu acho que a investigação aqui deve ter como pressuposto a ideia da ética ou da ausência de ética. E por que isso? Porque, desculpem, eu me perdi um pouco aqui. Porque é claro que eu tenho onde é que está aqui? Deixa eu achar. Bem, vamos aqui. A palavra ética, né, vem da palavra grega étique, de éticos, que diz respeito a bons costumes, ou costumes superiores. Já moral, né, mos, more, designa os próprios costumes e as tradições. A ética são os costumes bons, né, os costumes superiores. Como a filósofa Maria Helena Chauí fala, a ética é proveniente da consciência moral que efetua juízos de valor sobre os acontecimentos, tendo como base o senso moral, que, por sua vez, reside, tem morada, dentro da intimidade de cada ser. Vejam que a moral é aprendida pelos exemplos dados, conforme os costumes de cada comunidade ou nação. Mas existe essa consciência moral, de onde provém os juízos éticos. Só existe, então, tá, juízo ético ou consciência moral quando há autonomia. Pois aquilo que se entende por senso ou por juízo
só pode ser feito através daquele que tem uma firme vontade de optar pela virtude. Se é claro que eu posso fazer um juízo imoral, né? Certo? E aí a coisa é um pouco diferente, como nós vamos falar isso daqui a pouquinho. O Régis Jovillé é um filósofo francês. Ele diz isso, que os atos humanos não podem ser atos morais, não podem ser atos morais, a não ser que procedam de uma vontade livre. Seu grau de valor moral dependerá, então, do grau de liberdade com que esses juízos forem realizados. E aqui eu gostaria, então, de fazer uma ponte entre a autonomia e o que fala Piaget. A palavra autonomia vem do grego autos, que significa eu mesmo, e nomos, que significa lei, regra. Então, aquele que tem o poder de dar a si mesmo a regra, a lei, tá? Esse é autônomo e goza de autonomia. Aquele, ao contrário, que não tem capacidade para essa autonomia, é heterônomo, palavra que também vem do grego, hétero, outro, nomo, lei, ou seja, aquele que recebe do outro a lei ou a norma a seguir. E, por fim, nós temos a anomia, que é a de negação, nomo de regra, ou seja, que é usada, tá, para designar aqueles que não têm, tá, nenhuma regra, ou porque não quer seguir nenhuma regra. O Durkheim usou esse conceito de anomia, tá, no sentido de ausência ou de desintegração das normas sociais, como se fosse uma regressão do estado de desenvolvimento do ser. Isso para descrever as patologias sociais da nossa modernidade, das sociedades modernas ocidentais. E ele colocou como causas o acelerado processo de urbanização, as cidades que crescem demais, tá? A falta de solidariedade, né? Pessoas que vão para São Paulo só para trabalhar e que daí não tem família, não tem ninguém e acabam se suicidando, né? As novas formas de organização das relações sociais, que são mais virtuais do que presenciais, e a influência da economia na vida dos indivíduos. É claro, aqui a pobreza afetando a autonomia das pessoas, tá? Para que as pessoas regridam e comecem a se rebelar contra o sistema e queiram, então, não seguir regra nenhuma. E a minha ideia é fazer uma ponte disto com o que o Piaget fala. Ele fala que a criança passa por fases de desenvolvimento durante a infância e a vida toda. Primeiro, uma fase de anomia, tá? Ou de inexistência de regras. Essa é a fase infantil. Depois, uma fase de heteronomia, quando a lei e as regras são impostas ou sugeridas pelo outro, tá? E que daí são aceitas pelo outro, ou porque tem medo do pai, né? Ou porque quer agradar o pai. E autonomia, quando há uma legitimação dessas regras, tá? E onde o respeito é gerado pelos acordos múltiplos após a reflexão crítica que a criança faz dessas regras. Isso acontece posteriormente, tá? Só quando está adulto. Bem, fazendo uma comparação da família com o Estado, né, nós podemos verificar que quando os filhos são pequenos, né, eles estão em estado infantil, em estado de anomia, são os pais que resolvem de cima para baixo, né, sem sequer perguntar
o que os filhos precisam. Eles é que sabem o que os filhos querem, o que os filhos devem ter. São eles que resolvem. Na medida que os filhos crescem, chegando à adolescência, tá? Nessa fase de transição entre a anomia, a heteronomia e a autonomia, é preciso ouvir esses adolescentes para impor limites e forjar o futuro dessas crianças. Claro, como diz Piaget, objetivando a autonomia moral e intelectual. Já quando eles ficam adultos, atingindo a maturidade plena, são eles mesmos que precisam se resolver sozinhos. Imaginem 2 irmãos pequenos que brigam e vêm até o pai e diz: ele tomou meu brinquedo e tal. O pai pega e toma o brinquedo do outro e diz: agora vamos brincar com um terceiro brinquedo. E esta é uma sentença, né, para cima daqueles que são impostas, boa para aqueles que são completamente anômalos. Depois, nós temos no adolescente, né, aquele que fica o dia inteiro jogando no celular, que a mãe faz castigos, tira o celular, né, vai ficar uma semana sem celular, e coisas desse tipo, querendo forjar os limites que ela acha correto. Agora, se 2 irmãos adultos brigam e vêm pedir para o pai a solução, o que o pai faz? Vocês se resolvam sozinhos. Vocês são maduros, autônomos e sabem o que é melhor para vocês. Assim, nós podemos dizer que um povo em estado infantil, dependente de autoridade paternalista, só interessa a um estado ditatorial. Que um povo em crescimento evolutivo é próprio de estados em desenvolvimento, mas que um estado de democracia plena só existe quando seu povo atingir a maturidade. Por isso, creio que o futuro é que dirá o quão é importante o papel desempenhado pelos incentivadores da autonomia, que é o que trará a maturidade necessária, tanto no campo dos direitos, até como no campo da política e da economia, que é o que eu sei, todos nós queremos para esse nosso Brasil. Veja só, aqueles que possuem maturidade é que exigem o respeito aos seus próprios direitos. E, ao mesmo tempo, só aqueles que respeitam os direitos alheios é que possuem maturidade. Então, isso, na verdade, é uma estrada com via de mão dupla. Nós, magistrados, como órgãos do Estado, temos o papel de constituinte ético. Nós dizemos do direito, e nessa hora, pela jurisprudência, ditamos a norma sobre o que seria o bem e o que seria o mal, num trabalho incessante de construção social sobre o que é honesto, correto e bom. Mas a atuação nos juizados é um pouquinho diferente. Ela deve ser sempre nessa ideia de incentivo à autonomia da parte. E por isso eu fiz questão de falar por último, até para que entendam a diferença entre acesso ao judiciário, tá, e atuação para a autonomia da parte. Não estou pregando aqui mais e mais e mais ações, muito pelo contrário. Acho que nós temos ações demais e tudo isso que as professoras, ambas são professoras, né, doutoras, falaram aqui, tá, é corretíssimo. Nós temos que ser alertados para não nos tornarmos instrumento da fraude. Mas, para atuar nos juizados, e isso é muito importante,
nós devemos usar, tá, esse ovo de Colombo que nos deram, que é a ideia de usar todo o sistema de juizados em prol da construção da autonomia desse povo que está ou na anomia ou na heteronomia, que está ainda em fase infantil ou na adolescência. Minha mãe, quando eu falei para ela essas ideias, ela com 90 anos disse: não, filho, o povo já está na adolescência querendo ser maduro. Mas eu ainda não sei se muita gente não está querendo regredir para a fase infantil. E isso, basta a gente olhar o número de processos que temos no Poder Judiciário. Isso está a indicar que o povo não tem nenhuma autonomia, pois, afinal, prefere a solução do outro, prefere o judiciário em vez de se resolver sozinho, em vez de resolver os seus conflitos por ele mesmo. Nós bem sabemos que a maioria desses casos, principalmente os que vêm no juizado, não precisavam de judiciário. E aqui é interessante falar que o litigante heterônomo é aquele que precisa do outro para se resolver. Restando claro, então, me perdoem dizer isto, pode parecer agressivo, né? Que quanto mais sentenças existirem, mais o povo ficará ancorado na heteronomia e menos ética nós teremos nesse país. Mas quero esclarecer que muitas vezes há uma confusão ou uma fusão entre esse conceito de heteronomia com falta de ética. Até porque, como nós dissemos, a consciência moral só existe quando há autonomia. E é a consciência moral que flutua esses juízos éticos de virtude. Por isso, tá, acho que o juiz deve incentivar todos os seus sejusque a fazer uma atuação de verdadeiro mediador, que é aquele que procura o problema de fundo, tendo esse como uma falta de ética, que é um produto da heteronomia. Sabendo disso, em vez de pré-julgar a ausência de ética, primeiro deve incentivar a autonomia e a proposta de solução do conflito, para daí, então, se poder ter uma resposta à altura do poder judiciário e de seu verdadeiro papel. Concluindo, para a solução do caso do grande litigante, nós temos que incentivá-lo a atuar conforme o Código de Proteção do Usuário do Serviço Público. E isso exigindo, tá, dos tribunais, tá, e aqui estou me colocando como auxiliar lá do Sejusc do tribunal, tá, para chamar esses grandes litigantes e alertá-los de que eles devem mesmo atender a esses deveres impostos por essa lei. Já para a solução do caso do litigante antiético, temos que incentivá-lo a se resolver sozinho, de forma ética, sabendo que essa virtude ele só conseguirá ter quando for autônomo. Para isso, basta atuar sempre como um mediador neutral ou como um professor moderno, como diz o Piaget. Ou seja, aquele que incentiva a parte a se resolver sozinho, sem interferir. Porque é fácil interferir na vida alheia.
Preciso dizer que, quando eu atuei no juizado, eu fiz, junto com o pessoal da Universidade Federal do Paraná, o núcleo do juizado na Universidade Federal do Paraná, os alunos, uma pesquisa junto com os alunos que foram verificar os processos. Era juizado criminal. Então, eles foram verificar os processos na delegacia, depois, no dia da audiência, no juizado, depois, no fim, viram a audiência, depois, no fim da audiência do juizado, e depois de 1 mês, 2 meses, foram na casa dessas pessoas verem se haviam feito o cumprimento daquilo que havia sido acordado. A verificação do que eles... a conclusão que eles chegaram, tá, é uma conclusão que a própria experiência pessoal de todos os juízes aqui presentes diz. É o fato de que, primeiro, quando a vítima estava na delegacia, ela queria matar o réu, né? Mesmo que fosse um delito pequenininho. Quando chegava no juizado, já tinha passado um determinado tempo, tá? As pessoas, tanto a vítima como o réu, não sabiam o que estavam fazendo ali, achavam que já iam ser condenados. O réu achava que já ia dali para a cadeia, quando ele sabia que era culpado. E, depois da audiência, com o contato com a ideia de mediação, eles saíam maravilhados, né, porque não sabiam quais eram os seus direitos, saíam maravilhados e contentíssimos com o resultado quando o acordo tinha sido feito. E, posteriormente, né, é que se verificava que havia um maior índice de cumprimento dos acordos, tá, naqueles em que a parte se comprometia com a proposta. Eles verificaram, e isso é importante eu passar para os senhores, é o mais importante de tudo do que eu falei até agora. Eles verificaram que, quando a proposta do acordo partia do juiz, do promotor de justiça, do advogado ou do próprio conciliador, o cumprimento era menor do que quando essa proposta era feita pela própria parte interessada. E isso é muito simples de se pensar. É que o comprometimento só vai existir quando a proposta for minha, quando for feita de forma autônoma. Senão, a proposta feita pelo outro é a regra do outro, e daí, se eu não cumprir, né, a culpa não é minha. A culpa é daquele que sugeriu errado aquela proposta. Por isso é que queremos, como nós todos queremos, um país melhor e mais democrático, é importante... Fui para coisa errada. Por isso, como queremos um país melhor e mais democrático, é importante mudarmos mesmo os paradigmas e incentivarmos a autonomia das partes em relação aos seus conflitos. Claro que sempre que pudermos, né? Até porque ninguém é melhor juiz, nem mais rigoroso juiz do que a própria consciência de cada um. A melhor sentença, a melhor proposta, sempre estará na consciência e no coração da parte envolvida, nunca na caneta do juiz. Muito obrigado.